E aí, marxo-keynesianos, finalmente eu terminei o segundo volume do Economia Básica do Sowell, um guia voltado para o senso comum. Como vocês podem ver, são 2 volumes e são de um porte um pouco maior. Não são livros tão grandes, mas eles são maiores do que os que eu mostrei recentemente, que tem cerca de 150, 200 páginas. O primeiro volume ele conta com 330 páginas, mais alguns extras. E o segundo conta com 297 páginas. Esse eu sei exatamente porque eu terminei hoje. E tem mais alguns extras também. Esse livro tem algumas características muito peculiares. Eu vou falar dos pontos positivos e depois dos pontos negativos, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte. Para quem está iniciando, esse livro é muito, muito, muito bom. Ele tem uma característica que no final tem 15 questões para cada uma das partes. Como esse primeiro aqui tem questões econômicas mais simples, não está tão ligado à economia internacional, à macroeconomia, enfim. Então, ele lida com 4 partes básicas. A primeira é preços e mercados, tá? Aqui ele fala sobre o papel de preços, controle de preços, uma visão geral sobre preços. Só que eu achei muito interessante que quando ele fala aqui sobre o papel dos preços e controle de preços, ele fala sobre controle de preços principalmente de aluguéis, sabe? A consequência é a mesma que eu já falei aqui antes no vídeo sobre o Mises e o controle de preços, que é a escassez. E aí, no final, tem 15 questões relacionadas com esses assuntos. A segunda parte é a indústria e comércio, a ascensão e o declínio de empresas, o papel dos lucros e das perdas, economia das grandes empresas, regulamentação e leis antitrust, economia de mercado e outras economias. Aí chega a terceira parte, produtividade e remuneração, leis de salário mínimo, problemas específicos do mercado de trabalho, investimento, ações, títulos e seguros, problemas específicos de tempo e risco. E aí, como eu citei antes, tem 15 questões para cada um dessas partes aqui. Já o segundo livro, perdão, como ele é um pouco menor, ele também aborda questões de forma mais resumida. Só que ele está muito mais ligado a questões internacionais e o papel do governo na economia. Como vocês podem já imaginar, o Thomas Sowell não é um libertário, não é um anarcocapitalista, ele é só um bom economista, tá ligado? Ele não chega a ser nenhum anarcocapitalista, um cara muito radical quanto a isso. Inclusive ele defende a intervenção do Estado aqui em alguns pontos, que diz que pode ser moral, algum tipo de tentativa de interferência do Estado em algumas questões. Mas enfim, no segundo livro ele inicia igual com o primeiro. Logo no primeiro capítulo aqui ele fala o que é economia, tá? É um ponto que eu esqueci de comentar. E depois é que ele passa aqui para a primeira parte desse livro, que é para falar sobre economia nacional. E aí ele fala sobre o produto nacional, PIB, PNB, esse tipo de coisa. O dinheiro, o sistema bancário, as funções do governo, as finanças do governo e problemas específicos da economia nacional. Quando ele veio falar aqui de funções do governo, cara, meu Deus, eu quase vomitei, porque é muito difícil você ler um livro em que alguém defende algo que você discorda profundamente, visto que você já tem um background de ideias, né? Mas assim, é errado esse tipo de pensamento, de você estar lendo e discordando ao mesmo tempo. Pô, tu tem que ler o livro, depois é que tu tem que dizer se tu discorda ou se tu concorda, e a partir disso você fundamentar melhor os seus argumentos. Ou então aceitar que o autor está correto, aceitar os argumentos dele e mudar teu pensamento. Só que nesse caso aqui, como é um livro muito básico, ele aborda as questões de forma mais superficial, tá ligado? Como o próprio subtítulo diz, é um guia de economia voltado para o senso comum, sabe? É para a pessoa que basicamente não entende muito bem o que é política, não entende muito bem o que é economia, não entende muito bem como é que funciona a economia, quer aprender, quer botar em prática alguns conhecimentos, quer estar um pouco acima da média, então esse livro é direcionado para essas pessoas. Então a gente tem que aceitar que o Sowell tem alguns pontos de vista que não são libertários, mesmo assim, outros insights dele são muito bons. Chega aqui na segunda parte, ele fala sobre a economia internacional, transferência internacionais de renda, disparidades internacionais de renda. E a última parte, que é a terceira, ele fala sobre mitos sobre o mercado, valores não econômicos, história da economia e algumas palavras de despedida, né? Que é como se ele fizesse um resumão dos 2 livros. E bicho, esse capítulo 12 aqui, quando ele fala da história da economia, eu achei muito bom, porque eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não me interesso muito pela história do pensamento econômico. Eu me interesso só por ciência econômica em si. E conhecer um pouco mais da história do pensamento econômico é muito bom. Foi mais ou menos a mesma experiência que eu tive quando eu li sobre a liberdade do John Stuart Mill. Embora eu não tenha gostado tanto assim do livro, cara, com o tempo eu percebi que algumas partes eram um pouco chatas, visto que ele fala sobre algumas coisas que libertários já defendem muito mais profundamente. Você entende um pouco de como era o pensamento dos liberais alguns séculos atrás. Então ele é muito interessante para isso, e aqui também, principalmente nessa parte. Eu achei que foi uma das partes mais interessantes, tá? Então assim, o livro ele é muito rico em detalhes. Como é que eu posso dizer?
em detalhes mais ligados a dados, sabe? Ele fala muito sobre dados, tipo, muitos mesmo. Vocês não têm noção, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, eu nunca precisei comprar esse tipo de besteira aqui, post-it, pra poder marcar os livros. E agora eu tive que comprar, porque são tantas coisas, são tantas citações, são tantos exemplos, que eu vou ter que marcar esse livro. Nem nos outros livros muito maiores que eu li do que esse aqui, os livros de 400 páginas, ou Ação Humana, que é a maior referência que eu sempre vou usar aqui, que tem, sei lá, 1000 páginas, tá ligado? 999 páginas mais alguns extras. Nem no Ação Humana eu precisei comprar post-it. E aqui tem tanto exemplo que você fica lendo e você fica pensando o seguinte: caramba, eu queria ter tudo isso aqui de cabeça, porque ninguém ia conseguir me vencer num debate. Só que é impossível, tá ligado? É tipo, muita coisa, muita coisa mesmo. Só que o problema de tantas citações é que muitas vezes carece de fontes. E não é nem que eu ache que as coisas que ele está dizendo aqui são mentirosas ou são falsas, mas que, poxa, é legal você citar, fazer uma citação de algum autor e dizer, olha, ele citou isso aqui em algum livro, ou deixar o livro especificado onde foi citado. Ou então, quando ele fala sobre o The New York Times, ou, sei lá, a revista The Economist, ele deveria citar, olha, foi na publicação de tal ano e tal. E, velho, isso enriqueceria muito o livro, muito mesmo. Mas mesmo assim, os insights que tem aqui são excelentes. São coisas muito boas. As pessoas que não têm conhecimento nenhum de economia vão ler esse livro aqui e vão se admirar. E outra coisa, cara, ele deixa muitas frases de efeito que eu anotei muitas para poder usar futuramente, porque todo anarcocapitalista deve ter pelo menos umas 50 frases de efeito prontas, tá ligado? Tem uma que eu gostei muito, que ele diz que esse mundo não é um mundo de soluções, é um mundo de trade-offs. A gente precisa abdicar de certas coisas para poder conseguir outras. E muita gente não consegue entender isso. E o livro meio que é todo baseado nessa frase. Sabe? Eu poderia simplesmente dizer que o livro o resumo do livro é essa frase. O mundo não é um mundo de soluções, tá ligado? É de trade-offs. Tu nunca pode dizer, olha, eu vou fazer essa coisa, mas ao mesmo tempo não abdicar de outra coisa. Isso é impossível. E ele fala sobre isso muitas vezes quando ele está falando do governo, sabe? Muitas vezes o governo chega e diz, olha, a gente vai fazer algo de bom para vocês. Só que as pessoas que não entendem de economia não percebem que através desse discurso o que está sendo dito nas entrelinhas ali, de forma implícita, é o seguinte: a gente vai deixar de fazer outras coisas para poder fazer essas, porque essas vão garantir votos pra gente. E ele fala sobre isso, cara, a todo momento mesmo no livro ele cita esse tipo de coisa. Velho, é muito interessante. Infelizmente eu não marquei aqui nenhuma citações, por exemplo, eu não marquei, tá ligado? Algumas citações específicas para ler agora nesse vídeo. Só que deixa eu só mostrar pra vocês aqui, eu não sei se vocês vão conseguir identificar. Isso aqui já é a segunda página, tá, do livro. Não sei se vocês conseguem ver que já tá todo riscado. Todo mesmo, porque tem muita coisa. Isso aqui é a página seguinte, sabe? Tem muita coisa. Cara, é assustador a quantidade de citações, de referências que tem nesse livro. É muito bom mesmo. Mas, vê só, na página 5 aqui, ele já deixa umas frases, umas coisas que a pessoa que lê pensa, nossa, eu queria ter isso de cabeça para poder falar para as outras pessoas. Vê só. Boas intenções não bastam, na verdade. Sem a compreensão de como a economia funciona, ser apenas bem intencionado pode levar a resultados contraprodutivos, se não desastrosos para o país como um todo. Vários, se não a maioria dos desastres econômicos, decorreram de políticas pretensamente benéficas, e tais desastres poderiam ter sido evitados caso aqueles que delinearam e completaram entendessem a economia. E, velho, o livro inteiro tem umas citações assim. Eu marquei muita coisa, mas eu não deixei nada específico para poder ler nesse livro aqui, nesse vídeo, porque realmente tem muita coisa interessante. Eu não consegui escolher nada que eu pensasse, nossa, isso aqui vale a pena. E vocês sabem que eu costumo ler alguns trechos nos vídeos, sabe? Só que realmente eu esqueci completamente de marcar alguma coisa aqui interessante. Como eu disse, tem muita coisa, sabe? Tem algumas citações aqui do Hazlitt, e é interessante porque sempre que começa algum capítulo, ele cita algum autor, e esses autores não necessariamente são pessoas liberais, tá ligado? Tem citações do Keynes aqui. E uma das citações, veja só, que eu achei mais interessante, está aqui no segundo livro, logo no finalzinho, ele cita o Keynes. E é muito interessante essa citação porque ela é bem sarcástica, tá? Eu, sei lá, velho, me parece que realmente foi um tom de deboche que ele utilizou essa frase aqui. Ele diz o seguinte: quando ele cita o Keynes aqui, foi a única parte que eu marquei com marca-texto, porque eu estou testando para ver se é melhor marcar com isso aqui ou não, só que acaba passando para as outras páginas e eu não acho legal. E ele diz o seguinte: homens práticos que acreditam estarem isentos de quaisquer influências intelectuais geralmente são escravos
de algum economista já falecido. Homens insanos em autoridades que ouvem vozes no ar, destilam suas loucuras com base em algum escritor acadêmico de anos atrás. Bom, isso é muito irônico vindo do Keynes, tá ligado? Porque, basicamente, o mainstream é completamente keynesiano. E mesmo assim, ele elogia o Keynes em alguns pontos. Depois ele fala sobre os chicaguistas, tá ligado? A escola de Chicago. Ele cita aqui o Karl Menger e o William Stanley Jevons, quando ele fala sobre a Revolução Marginalista, justamente quando ele está falando da história do pensamento econômico. E esse é um livro que, se tu já tem capacidade para ler livros, capacidade não, porque todo mundo tem capacidade, mas assim, se tu já tem costume de ler livros um pouco maiores, de umas 250, 300 páginas, bom, isso aqui é excelente para tu iniciar economia. Veja, diferente dos outros livros que eu mostrei anteriormente, que foi isso aqui, velho? Diferente dos últimos livros que eu falei de economia, esse livro que não é tão pequenininho, tá ligado? Porque ele aborda muitas questões. Ele fala de tudo, velho. De controle de preços, fala sobre a União Soviética, fala sobre a impossibilidade de cálculo econômico, sobre a economia socialista. Fala porque é muito improdutivo você deixar coisas centralizadas na mão do Estado. Velho, é excelente, tá ligado? É muito excelente. Só que, com o tempo, ele meio que vai virar só um livro de consulta pra mim, porque eu já li, sei que tem muita coisa aqui. Inclusive, pra vocês terem ideia, ele estava falando aqui sobre algumas pesquisas sobre cartões de crédito, quando algumas empresas começaram a utilizar cartão de crédito. Eu estava em uma aula de marketing e eu tinha que fazer a pesquisa sobre alguma pesquisa, tá ligado? Simplesmente eu estava na aula, abri o primeiro livro aqui, que é onde é citado essa questão do Mastercard e tal, que algumas empresas começaram a utilizar vendas com cartão, e aí eles lucravam mais com os juros do cartão do que com vendas em si. E, tipo, tinha os dados aqui, tá ligado? Tinha os dados e tinha a revista, não lembro se foi uma revista ou se foi algum tipo de organização que fez a pesquisa, mas não tinha, assim, onde é que eu posso encontrar essa revista, tá ligado? E aí eu peguei e escrevi lá e tal, no meio da aula e, cara, é muito prático, tá ligado? Muito, muito, muito prático mesmo. Então, se você quer começar a estudar economia e já tem o conhecimento necessário de leitura, você pode começar por isso aqui, que é excelente. Agora, se você não tem ainda tanto costume, tanta prática em pegar livros um pouco mais maiores, tá ligado? Mais maiores é broca. Livros maiores, então isso aqui vai ser bom pra quem já tem prática de leitura, tá? Agora, se não tem, começa por uns livros mais simples. Eu já recomendei aqui antes o 10 lições fundamentais de economia austríaca, ou então tu pode começar pelos 6 lições. É o seguinte, quem quiser comprar esses livros, eu vou deixar os links aqui da Amazon, tá? Se você comprar por esses links, você vai acabar ajudando o canal. Esse primeiro livro aqui eu acho que ele deve estar por uns R$60, esse segundo deve estar por uns 40, mas eu acho que na verdade a produção de cada um deve ser uns R$50. Mas eles fazem isso para meio que deixar equilibrado. Porque não se sabe se quem vai comprar o primeiro também vai comprar o segundo. Mas geralmente as pessoas não começam comprando pelo segundo. Mas bom, vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal, os livros são muito bons, recomendo muito a leitura deles. Inclusive eles fazem parte da minha lista de leitura, eu vou tentar dar um jeito de mostrar pra vocês essa lista, porque é muito grande, tá ligado? Tem uns 80 livros, é muita, muita coisa mesmo. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!